Que bom podermos nos reunir e nos colocamos ao lado umas das outras, uns dos outros, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O salmo deste domingo é o salmo número 85. E nos versículos 8 até 13, temos essas palavras: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se abraçaram e se beijaram. Da terra brota a verdade e dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. As palavras de Deus, através do salmista, nos enchem de esperança e ânimo. Sim, porque a graça e a verdade estão aí, mesmo que a gente nem sempre perceba a graça, mesmo que a gente nem queira dar ouvidos muitas e muitas vezes à verdade. A justiça e a paz se beijaram, apesar de nós também nos afastarmos tantas e tantas vezes delas. É por isto que Deus nos recolhe na sua presença. E acolhendo-nos, podemos em conjunto dirigir a Deus os nossos clamores em arrependimento e pedir também perdão a Deus pelos nossos pecados. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Que possamos, em oração, cantar em conjunto este hino que nos coloca assim humildemente nas mãos de Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que cria a vida e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, com todas. Amém. Uma frase está nos acompanhando já tantas vezes no decorrer deste ano e está sempre presente: viver o batismo. Viver o batismo. Quando Lutero, lá no Catecismo Menor, fala para a gente sobre o batismo, a gente aprende também, entre outras coisas, algo que diz que precisamos diariamente lembrar que somos pessoas batizadas, a fim de que também, a cada novo nascer do sol, possamos ressurgir como pessoas que querem se colocar vivendo esta verdade e vivendo a justiça diante de Deus e para dentro do mundo. Viver o batismo
Coloca-nos então como igreja, como povo de Deus, dentro da realidade do mundo, a realidade na qual nós vivemos. Viver o batismo faz com que a gente possa também anunciar, como anunciou o salmista, que a graça e a verdade se encontraram e que a justiça e a paz se beijaram. E ao mesmo tempo, cabe-nos dizer que é este o caminho, não nosso, no sentido de ser aberto por nós, mas é este o caminho que Deus abre em favor da gente. E nós podemos andar por este caminho, porque através do batismo, Deus também nos dá uma vocação. Sim, somos pessoas vocacionadas, discípulas de Jesus, profetas de Deus. Vocação, quando Deus nos tira a partir do lugar onde cada um de nós está e nos usa, dando-nos o seu ânimo, dando-nos do seu vigor, dando-nos também a sua palavra. Deus assim nos usa para que o seu reino possa se manifestar também entre nós. Jesus chama discípulos, Jesus chama discípulas, para assim também se colocarem juntos e juntas dele, nesta caminhada, com os pés firmes nesse chão, para que os sinais do reino de Deus possam também ser percebidos e revelados e compartilhados. Claro é também que ser profeta a partir do batismo e colocar-se a partir do batismo igualmente como discípula ou discípulo de Jesus promove rupturas, porque é a palavra de Deus que a gente também quer falar e que a gente quer viver, é a palavra de Deus que promove rupturas, quebra com os esquemas, quebra com os sistemas e também quebra com os pensamentos constituídos a partir de vontades ou necessidades bem humanas, simplesmente. Pensamentos, sistemas, esquemas que não promovem vida. E esse é o contraponto. O batismo nos chama para a vida. E é por isto que ao viver aquilo que a palavra do Senhor, a boa notícia de vida, ou a própria palavra viva, ensina e faz, quando nós nos colocamos assim também, podemos enfrentar consequências no dia a dia da vida. Consequências físicas, consequências emocionais. Queridas irmãs, queridos irmãos, lá do Antigo Testamento, nós temos para hoje um texto que está guardado no livro do profeta Amós. Amós capítulo 7. E no capítulo 7, os versículos 7 até 15. Mostrou-me também isto, diz o profeta. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados. Os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras.
Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Sim, Amós, a partir da palavra de Deus dita a ele, fala. Não aquilo que ele quer falar, mas o que Deus mostra que precisa ser falado. Fala. E fala palavras duras. O palácio do rei, o templo do rei, por meio de Amazias, sacerdote em Betel, ameaça, manda Amós ir para outro lugar, manda que fique quieto. Amós segue, não baixa a cabeça, pois a sua vocação é de Deus. Esse pequeno texto é muito significativo para o tempo no qual nós vivemos. Tão significativo que faz a gente de fato olhar para a condição na qual nós hoje nos encontramos, olhar para a situação na qual hoje nós nos encontramos, enquanto pessoas chamadas a viver também o batismo. No Evangelho, estamos ouvindo e lendo nos últimos domingos textos do Evangelho de Marcos. Já lembramos Jesus curando, já ouvimos Jesus sentir na própria pele, na própria carne, que ele não estava sendo bem visto, nem mesmo na sua terra, lá na Galileia, em Nazaré. Já escutamos Jesus chamando pessoas, seus discípulos, suas discípulas, e enviando-as para aquele espaço todo, a fim de anunciar também reino de Deus. E no meio disto, lá no capítulo 6 de Marcos, depois que Jesus envia seus discípulos, a comunidade de Marcos lembra a morte de João Batista. Às vezes até a gente se pergunta, poxa vida, por que guardar esse relato? Por que esse texto está colocado no Evangelho, a boa notícia? Falar de uma forma tão detalhada da morte de João Batista. Mas é importante justamente em razão da necessidade, ou talvez poderíamos dizer também, em razão da proposta que Jesus coloca de vivermos como seus discípulos e como suas discípulas. É uma proposta e, a partir da fé, uma necessidade. Porque assim como para Amós, não é a nossa voz que fala, mas é a partir de nós, pessoas batizadas, a voz de Deus fala. João Batista foi assim. Preparou o caminho para que Jesus por ele pudesse passar. Pregou o arrependimento. Ensinou a repartir. Batizou. E também João Batista sofre as consequências do palácio de Herodes. É preso e é morto na festa e no banquete do templo. Aliás, na festa e no banquete do palácio, oferecido a todas as pessoas importantes da Galileia, como guarda o capítulo 6 de Marcos. E isso, queridas irmãs e irmãos,
tem a ver com a nossa realidade e na nossa atualidade tem a ver com a vivência do batismo. Que é também comprometimento com a graça e com a verdade, com a justiça e com a paz. Pois Deus nos capacita em amor. E assim Ele também nos vocaciona. Pois valemos mais que um denário. Valemos mais que $1 ou que R$5. O palácio, sim, o palácio, e também alguns templos de hoje, continuam com a tentativa de impedir que pessoas vivam o seu batismo. E precisamos nos dar conta disto. Calar profetas, calar discípulas, calar discípulos, calar o povo que quer viver o batismo, está também presente entre nós. A cruz de Cristo, contudo, a cruz usada inicialmente para tentar calar Jesus mesmo, esta cruz presente entre nós, nos mostra que para Jesus, para Deus, valemos muito mais. Somos pessoas importantíssimas. E por Deus nos considerar assim, somos pessoas vocacionadas. E não precisamos fugir jamais desta vocação. Justamente porque Jesus Cristo, a vida do mundo, está aí presente. E faz com que a gente possa falar. Faz com que a gente possa seguir adiante. Faz com que a gente possa simplesmente cantar. Não é vida que se vive por engano, essa triste vida que não tem calor humano, pois viver a vida é muito mais do que aparência, de viver a vida que só é sobrevivência. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. Não é vida que se vive como escravo, sem ter voz ou vez, sem lar, abrigo nem centavo, pois viver a vida é como a busca da aventura, só é vida enquanto a liberdade dura. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. Não é vida que se vive sem futuro, que só tem memória, só passado vago escuro. Pois viver a vida é muito mais do que a lembrança, só é vida que ressurge da esperança. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. Essa vida é a vida que em Jesus nós alcançamos, quando junto a Ele o mundo injusto transformamos, e vencendo a morte, as opressões e a tirania, viveremos sempre no seu reino de alegria. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. Irmãs e irmãos, quando em oração, podemos também pedir, dizendo assim: dá-nos, Senhor, teus olhos que enxergam a verdade. Dá-nos, Senhor, tuas mãos que acalentam, seguram e sustentam. Dá-nos, Senhor, teus pés que não se cansam,
apesar da ingratidão. Dá-nos, Senhor, o teu coração de amor sem limites. Dá-nos, Senhor, os teus sonhos de um mundo melhor. Dá-nos, Senhor, a clareza de lutarmos por tua justiça. Dá-nos, Senhor, a tua humildade de servir a quem precisa. Dá-nos, Senhor, a identidade de teus filhos e filhas. Dá-nos, Senhor, a nova vida que teu Filho nos alcançou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridas amigas, queridos amigos, Deus que nos vocaciona para que possamos viver o batismo, que Deus faça brilhar sobre vocês o seu rosto e, olhando para vocês em misericórdia e graça, que Deus abençoe vocês, agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, na paz de Deus, que possamos seguir adiante a nossa jornada enquanto pessoas que querem viver o batismo em meio à realidade, em meio ao cotidiano da vida. Um abração bem especial para vocês. Continuemos usando as nossas máscaras quando nos encontramos com as pessoas. Vamos também aproveitar a oportunidade da vacina. Quem já foi vacinado, primeira dose, segunda dose, que bom! E a gente ainda aguarda a dose complementar ou aguarda o próprio início e a primeira dose da vacina. Fiquemos juntos, fiquemos juntas. Amém.